Fala aí, galera, belezinha? Aqui quem está falando é o professor André e a gente vai resolver aqui algumas questões de exponencial. Bem, olha essa questão 19 aqui, o que é que ela fala? Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação MT igual a Ca menos Kt, elevado a menos Kt, em que A é o número real positivo, T é dado em anos, MT é a massa das substâncias em gramas, C e K são constantes positivas. Sabe-se que M0 gramas dessas substâncias foram reduzidas a 20% em 10 anos. A que porcentagem de M0 ficará reduzida a massa da substância em 20 anos? Bem, nesse tipo de questão a gente tem que olhar de cara já a função que ele nos dá. E que função foi essa? Foi MT igual a C vezes A elevado a menos Kt. Então, o que é que eu devo já observar? Como ele falou aqui na existência de um M0. Esse M0 aqui é a massa inicial. Quem é essa massa inicial? Essa é a massa que existe quando o tempo for zero. Ou seja, no início de tudo, ou seja, quando o tempo for igual a zero, eu tenho a minha massa total. Eu tenho a minha massa inicial. E com o passar do tempo, essa massa vai reduzindo, né? Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é calcular o M0. Ou seja, a massa inicial, que vai ficar C vezes A elevado a menos K vezes o T. Só que o T é quanto? Zero. Então, vai ficar M0 igual a C vezes A elevado a zero. Então, o M0 vai ser exatamente igual a C, porque qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, a minha massa inicial é representada pela letra C. Então, eu já posso dizer que essa constante C bem aqui já é a minha massa inicial. Ok? Então, vamos lá. Eu quero descobrir a massa depois de ter se passado 20 anos. Só que ele nos deu uma coisa importantíssima, que ele falou que a massa foi reduzida a 20% em 10 anos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir já esse dado na minha equação, na minha função. Então, é o seguinte, eu tenho MT igual a M0 vezes A elevado a menos Kt. Então, o meu M10, que vai ser a minha massa em 10 anos, vai ser igual a M0, que é a massa inicial, vezes A elevado a menos K, vezes o tempo, que vai ser de 10 anos. Ele falou que o M10, ou seja, a massa em 20 anos, foi reduzida a 20%. Ou seja, o que significa dizer isso? Significa dizer que a massa daqui a 10 anos, ou seja, o M10, vale 20% da massa inicial. Então, vai ficar 20% da massa inicial, que é igual a M0 vezes A elevado a menos K vezes 10. Então, o que eu posso fazer aqui, já de cara, eu posso cancelar esse M0 com esse M0. Ah, mas por quê? Porque esse M0 que está multiplicando A elevado a menos K vezes 10, está multiplicando ele, né? Então, ele passa dividindo. Então, ficaria M0 dividido por M0, que daria 1. Então, vai ficar A elevado a menos K vezes 10 igual a 20 sobre 100. Ou seja, A elevado a menos K vezes 10 vai ser exatamente igual a 0,2. Ok, vamos deixar esse dado aqui guardadinho. O que é que a questão realmente quer descobrir? A questão ela quer descobrir o M20, ou seja, a massa depois de ter se passado 20 anos. Então, eu faço a substituição. M20 é igual a M0 vezes A elevado a menos K vezes 20. Bem, vamos agora ter um olhar agora um pouco mais crítico sobre essa função. Eu vou melhorar ela aqui, ó. M20 é igual a M0 vezes A elevado a menos K vezes 10 vezes 2. M20 é igual a M0 vezes A elevado a menos K vezes 10. Isso aqui é elevado a 2. Lembrando de propriedade de potenciação, se eu tenho um A elevado a N que está elevado a M, isso aqui é a mesma coisa de A elevado a N vezes M. Foi exatamente o que eu fiz aqui.
Então, eu já sei o valor disso aqui. A gente achou quando a gente fez o M10. A gente achou que era 0,2. Então, aonde tem A elevado a menos K vezes 10, a gente substitui por 0,2. Então, vai ficar M20 igual a M0 vezes 0,2 elevado a 2. Então, isso aqui vai ficar a massa daqui a 20 anos, ou seja, o M20, vai ser o M0 vezes 0,2 elevado a 2, vai dar 0,04. Ou seja, qual a interpretação? A massa daqui a 20 anos, ela vai valer 0,04 da massa inicial. Esse 0,04 em porcentagem eu posso representar como 4 por 100, né? Então, 4%. Então, a alternativa correta, letra C.